a fala dele, né, dizendo que no Brasil não se ganha eleição, se toma. Essa fala, meu irmão, essa fala, ela me causou vários pensamentos do que já está aí declarado, né? Do que já está declarado, que eles já estão armando tudo para a esquerda voltar ao poder no Brasil. É que o povo esquece, né? Também tem a imagem dele, né? Almoçando com o Lira, com o irmão Miro está colocando aí muito bem, que ele foi pego, né? O careca lá, almoçando e tirando onda, com certeza, e houve uma mudança radical nessa questão de voto impresso. Então existe muito burbúrio de que o país Xing Ling está comprando, estão falando aí de 5 milhões de reais para cada deputado votassem contra, para que eles votassem contra o voto impresso. Então, e muitos eu vi um pouco, né, estavam revoltados pela presença do exército na esplanada em Brasília, com medo. Eu acredito que se tivesse uma intervenção militar, com certeza, mais da metade da política brasileira ia em cana, com todos os ministros do Supremo. Eu posso estar errado, mas eu acredito que todos os ministros do Supremo e muitos políticos iam em cana. Então, isso revoltou a classe política de uma forma assombrosa. E agora, meu irmão, olha aí a fala do Lira. O Lira diz que Bolsonaro garantiu respeitar a decisão sobre voto impresso. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse nesta segunda-feira que conversou com o presidente Jair Bolsonaro sobre o destino da PEC, e o parlamentar afirmou ter falado sobre a decisão de levar a proposta para a votação no plenário e que recebeu do chefe do governo a garantia de que ele respeitará a decisão dos deputados. Então, já foi arquivado, meu irmão. Isso aqui já é assunto do passado, para vocês terem ideia. Isso daqui é assunto passado. Não vai ter voto impresso. E o que mais me chama a atenção sobre isso é que lá fora o povo está protestando contra o passaporte verde, né? E aqui no Brasil o povo estava guerreando por eleições. Eu vou dar minha visão sobre isso, que é que o Bolsonaro, eu acredito que ele se antecipou muito nessa questão. Ele ameaçou ontem, levando o exército para frente da esplanada. Ele poderia ter esperado até 2022, e aí sim ele poderia ter exposto muita coisa. Nós estamos no meio de uma pandemia, nós estamos vivendo um momento muito caótico nessa questão política brasileira. Os globalistas, ou globalismo, eles não querem família, não querem ordem, não querem patriotismo, não querem nacionalismo. Quando ele expôs a questão da fraude nas urnas eletrônicas, eu falei para vocês que ele mexeu com todo o sistema político brasileiro. Ele mexeu com os piores, né? Os mais poderosos. Meu irmão, o Collor é senador em Alagoas. O Collor esvaziou o bolso de milhões de brasileiros. Tem pessoas aqui na live que nunca mais viram o dinheiro que tinha no banco, né?
o dinheiro que era para ser seu, que foi tomado pelo plano Collor. O Collor, em Alagoas, ele é dono da Rede Globo. Como é que pode um camarada que arrombou os cofres do Brasil e tirou o dinheiro, como é que pode um camarada desse ser senador da República? Talvez você não saiba que um senador da República tem status de presidente, meu irmão. Tem status de presidente. Então, eu quero dizer a todos, né? Aí quando você vê a velha política Renan Calheiros, você viu aí, eu mostrei para vocês domingo uma live, Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer falando mal do voto impresso, com ministros do Supremo, inclusive Gilmar Mendes. Meus irmãos, todo o sistema, o Bolsonaro, quando ele escancarou, meu irmão, a questão da fraude eleitoral, ele mexeu com a mídia, mexeu com a velha política, mexeu com todos os partidos políticos. E uma coisa que chama atenção, que todos não prestaram atenção, e eu vi numa entrevista, por que os líderes de partido nunca pediram voto impresso? Por que o líder do PSDB, MDB, PT, PSOL, nunca pediu voto impresso no Brasil? E agora, diante das fraudes que são declaradas, né? Das fraudes que são declaradas, quem garante, meu irmão, que são verídicas as eleições brasileiras para prefeito, para vereador, para deputado estadual, deputado federal, governador? Será que é o povo que determina quem vai entrar? Ou existe um sistema que já sabe quem vai ganhar? Na realidade, os partidos políticos já sabem quem vai entrar. Eles não jogam para perder. Então, é muito complicado, né? É isso mesmo, o povo tem memória curta. Ou os políticos têm muito poder. Quando você vê um Collor sendo senador da República depois de ter roubado o Brasil, eu quero dizer que você está diante de um cara que tem muito poder. Muito poder. Pessoas morreram por causa do Collor. Pessoas foram exterminadas por causa do Collor. E será que os políticos de Alagoas não têm medo do poder que ele tem? Então nós estamos vivendo um momento muito perigoso. E eu quero dizer a todos os irmãos, nós precisamos orar mais do que você imagina. Mais do que você imagina, pelo que está se armando diante de nós. Glória a Deus. Meus irmãos, também eu quero falar com vocês algo assombroso, né? Os Estados Unidos estão fazendo... Eu estou falando com vocês que está acontecendo alguma coisa nos oceanos. Eu vou pular a pauta aqui, né? Eu vou pular a pauta aqui da política brasileira. Isso já gerou um desgaste sem precedente. E eu quero dizer aos irmãos, existe muita coisa que pode ocorrer. Uma delas é surgir a terceira opção da política brasileira. Surgir a terceira opção na política brasileira. Segundo, eles tornaram o Bolsonaro inelegível e capaz de prender o presidente. Esse é o maior desejo de todo esse sistema que foi mexido. Quarto,
existe uma grande probabilidade de o Lula voltar a ser presidente do Brasil. Existe uma grande probabilidade. Quem falou isso foi o próprio Bolsonaro. Eles querem o Lula. Então você está vendo um momento, né, histórico. Não estou jogando confete no Bolsonaro, mas eu só sei que para nós, como cristão, é muito melhor que ele permaneça no poder, porque o primeiro povo a ser perseguido, se a esquerda tomar o poder do Brasil, vai ser os cristãos, pastores, que viviam em palanque, correndo de um lado para outro atrás do Bolsonaro, alugaram trio elétrico, fazendo campanha para Bolsonaro. Todos que brigaram de peito aberto pelo Bolsonaro vão sair do país. Porque se eles não saírem, eles vão ser presos. Deus abençoe todos os irmãos que estão agora aqui no YouTube. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos continuar orando um pelos outros. Vamos continuar na presença de Deus até o glorioso dia de Cristo. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.